O Evangelho segundo registrou João, capítulo 2, verso 1. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que eu tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada um cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram, e logo que o mestre Sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Muito bem, eu quero nesta ocasião chamar a sua atenção para os sinais que João ele registrou. Cada livro ele tem o seu propósito, cada livro também tem o propósito do autor. Então ele tem ali o seu objetivo com o qual ele está fazendo o seu registro. Pois bem, isso também faz parte da hermenêutica bíblica. Você alcançar o propósito do autor, assim como também o vocabulário bíblico do autor também é importante para que você tenha um entendimento mais amplo daquilo que você está estudando. Quando você lê o evangelho que João registrou, o evangelho é de Jesus Cristo, registrado por João, então a forma correta de se expressar é o evangelho segundo escreveu João. Não é certo você dizer o evangelho de João, o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, não, porque o evangelho não é deles, o evangelho é do Senhor Jesus Cristo, segundo eles. Eles então registraram. Muito bem. Então cada um deles tem o seu propósito. E como nós estamos lendo o Evangelho segundo João, eu quero mostrar onde está o propósito com o qual João ele registra esse Evangelho. Muitas das vezes as pessoas pensam assim: eu vou encontrar o propósito no início do livro. Não, nem sempre. E um dos casos é esse Evangelho, que o propósito do livro não está no seu início. Por isso você tem que fazer a leitura de todo o livro. Mas, pastor, para entender a mensagem, tem que ler o livro todo. Se você não for ler todo o livro, então você vai ficar sem compreensão. Não, mas eu quero entender só o capítulo 2. Eu quero entender só o capítulo 3. Você não vai conseguir, abençoado. Você tem que fazer a leitura do livro inteiro, tá bom? E lá no capítulo 20 e no verso 30 e 31, nós lemos: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então aqui eu tenho o propósito para o qual João faz o registro desse livro. E nós temos aqui 7 sinais registrados. E cada sinal deles nós temos uma explicação de Jesus, nós temos aqui algo que Jesus está falando a respeito de si mesmo e do reino de Deus. Nós temos uma expressão aqui, muitos outros sinais. O que é o sinal? O sinal
é algo que aponta para um outro evento, para uma outra pessoa, para um outro lugar. No caso aqui, Jesus ele opera o sinal, mas não é para a pessoa ficar presa no sinal. O sinal está apontando para o próprio Senhor Jesus, para mostrar algo a respeito da sua pessoa. E o que estes sinais têm propósito de mostrar? Está escrito aí no verso de número 31. Estes, porém, esses o quê? Estes sinais foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, quando você pega a Bíblia Sagrada e você vai ler esse evangelho e você identifica os sinais que aqui João registrou, tem o propósito de você passar a crer que Jesus, ele é o Cristo. E o que significa dizer que Jesus é o Cristo? Cristo é a palavra grega para ungido. Ele é o ungido, o mesmo do hebraico Messias, o ungido, o prometido, aquele que de quem as profecias falam e agora está tendo cumprimento. E Jesus, quando ele andava entre as pessoas naquela ocasião, ele não tinha uma marca distinta ou distintiva em que as pessoas pudessem olhar e falar, não, esse homem aí, ele é diferente, não estava brilhando igual anjo. Não, Jesus estava como homem. Agora, como que as pessoas iriam identificá-lo como o Filho de Deus, como o Cristo, como o prometido, como o cumprimento das profecias? Aí ele operava os sinais, coisas que nenhum outro homem podia fazer. Jesus fazia entre os seus discípulos. E o incrível, aquelas pessoas que viam os sinais, nem todas criam. Nem todas criam. Então eu volto agora para o capítulo de número 2, para destacar com vocês Jesus nesta festa, faltando aqui vinho, e agora a mãe pede então para ele ajuda. Por um certo tempo ele resiste, porém ali destaca o verso 6, que tinham 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Ora, isso é cultural naquela ocasião, né? Até bem hoje. Os judeus não vão comer, não vão participar de festa nenhuma sem antes lavar as suas mãos, fazia parte do seu ritual, fazia parte ali da sua purificação. Mas hoje a gente lava as mãos também, mas hoje a gente faz por questões higiênicas. A deles vai ir além da higiênica, era um ritual mesmo, fazia parte da lei, tá certo? Tanto é que os discípulos de Jesus, uma certa vez, Jesus foi questionado por causa dos seus discípulos comerem sem antes fazer esse ritual aqui, e essa purificação para depois então se alimentar. Então fazia parte. E ali estava então essas talhas, tá certo? Que poderia ser ali caber então uns 22 litros, mais ou menos, né? Então, com 22 litros, vamos arredondar aí, deixar redondinho aí para a gente entender. Cada talha desta. E aí Jesus mandou encher de água aquelas talhas, e encheram-nas até em cima, verso 7. Então foi colocado nas talhas água. E no verso 8, Jesus tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram o quê? Levaram a água. Logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou então o mestre-sala ao esposo. E aí veio esta colocação aqui. Então vejam, Jesus, ele mandou encheram de água, e ele manda tirar a água e levar ao mestre-sala. A gente não sabe, o texto não diz em que momento a água foi transformada em vinho.
Mas quando chega lá para o mestre-sala e ele vai experimentar, não é água, já é vinho. E os servidores e os empregados, eles sabiam que haviam tirado daquela talha água. Mas agora o mestre-sala está experimentando é vinho. Olha a mudança que aconteceu de água e vinho. Então, a cor, o cheiro, também ali o sabor, o vinho é tudo contrário da água. Então, olha o milagre que aconteceu. E eu sempre chamo a atenção dos irmãos para o detalhe. Jesus não levantou as mãos fazendo uma oração ao Pai. Jesus, ele não colocou as mãos sobre a talha e ali determinou que algo acontecesse. Jesus não proferiu nenhuma palavra. Nada disso aqui foi feito. Ele simplesmente mandou colocar água e depois mandou tirar e levar para o mestre-sala. Porque o mestre-sala teria que experimentar o vinho antes de servir para ali os convidados. E isso chama a atenção dele, chama o esposo e vai falar, olha, em todas as festas se coloca primeiro o bom vinho, depois que o povo já tem bebido bastante, já estão bastante alegre, aí já não está nem sentindo o sabor de vinho, está fazendo mais diferença nenhuma, né? De tanta alegria que estão pelo vinho. Então pode colocar o inferior, mas você fez o contrário. Você está colocando aqui o melhor vinho por último. Só que acontece que esse melhor vinho não foi dado pelo esposo. Esse melhor vinho aí foi Jesus quem dá. O melhor vinho vem de Jesus. É a primeira aplicação do texto. Então vejam, o vinho que Jesus tem para nos dar é muito melhor do que o da terra. Esse traz uma verdadeira alegria para a nossa alma. Mas muito bem, vamos continuar aqui para mostrar para vocês. Aqui no verso de número 11, assim Jesus principiou seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Perceba, Jesus ele não fez um milagre, esse milagre aqui, ele não torna público, mostrando para todos ali na festa que quem operara o milagre tinha sido ele. Não, ele simplesmente operou e o fez na presença de quem? Quem que deveria saber? Os seus discípulos. E estes agora olharam para Jesus e creram nele. Creram no quê? Creram no que está escrito, como eu disse para vocês, lá no capítulo de número 20 e o verso 31. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo. Você que está ouvindo essa mensagem, você crê que Jesus, o da história, o que você conhece da história, seja ela história comum ou seja ela história religiosa, mas você já ouviu falar de Jesus, aquele que se dizia filho de Deus, deixou a sua glória, foi até a cruz, morreu na cruz do Calvário, dizendo-se morrer pelos pecadores, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você já ouviu essa história? Agora, ouvir uma história é uma coisa, saber de Jesus é uma coisa. Não basta saber a respeito de Jesus, conhecer a história de Jesus. Você precisa crer em Jesus como o Cristo. Não é conhecer Jesus Cristo, é crer que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O verbo que se fez carne e morreu naquela cruz em meu lugar. Um hino que nós ouvimos há pouco aí diz que a coroa que ele usou era minha coroa, mas foi tirada de mim e posta nele. Ou seja, ele tomou meu lugar, ele morreu em meu lugar, ele foi condenado em meu lugar. E por que ele fez isso? Ele fez para que eu não fosse condenado. Ele já foi. Ele foi condenado por mim.
Ele morreu por mim. Por que ele morreu por mim? Para que eu não morresse. Agora, que morte que nós estamos tratando? Não é morte física, porque morte física, muitos de nós, de repente, vamos passar por ela. Agora, está se tratando de uma morte eterna, de uma separação eterna de Deus. Jesus, ele morreu por nós, então nós não vamos morrer. Ele morreu para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Agora, como que nós alcançamos essa vida eterna? Precisa crer que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí sim, crendo, tenhais vida eterna em seu nome, na fé em Cristo Jesus. E os sinais? Os sinais não é para você ficar preso neles, não é para você ficar boquiaberto com eles, como muitos hoje estão fazendo, correndo para lá, correndo para cá atrás de sinais, buscando sinais, pessoas que dizem operar sinais e presos nos sinais e olhando para o sinal não conseguem enxergar aquele para o qual o sinal está apontando. É a mesma coisa que está dirigindo numa via e de repente você vê uma placa, a placa é um sinal e ali está marcando velocidade máxima de 60 km por hora e daqui a 30 metros tem lá então ali aquele aparelhinho que vai te multar, né? Então você tem o aviso, tem a plaquinha é o sinal, mas você ignora o sinal e passa a 100 por hora. Muito bem, você ignorou o sinal, sofreu as consequências. Os sinais não é para você ficar preso no sinal, é para você prestar atenção naquele que está além do sinal. Então você precisa de quem? Você precisa de sinal? Não, você precisa de Jesus. Você precisa crer em Jesus Cristo. Você não tem que ficar crendo somente em sinal. Creia em Jesus Cristo. E onde estão os principais sinais que você vai crer? Acabei de ler, nós temos 7 aqui nas Sagradas Escrituras. Ah, mas aquilo que está escrito não é o bastante, né? Você tem que ser igual a Tomé, você tem que ver para crer. Não, quem age desse jeito pode até ver os sinais, mas não vai crer. Você veja que no texto, os trabalhadores sabiam do milagre que tinha acontecido. Eles tinham certeza que pegaram água daquelas talhas e levaram para o mestre-sala, mas lá se tornou vinho. O texto diz alguma coisa deles terem crido que aquele homem que havia feito aquilo era o Filho de Deus? Não, mas o texto diz que os seus discípulos creram nele. Então é preciso crer que Jesus Cristo é o Senhor. Tire os olhos dos sinais, olhe para Jesus. Olhe para Jesus, autor e consumador da tua fé. Os sinais são importantes? São, desde que eles te conduzam a crer em Jesus Cristo, a alcançar vida eterna em Jesus Cristo. Agora ficar preso, querendo ver sinal, nós estamos cheios na Bíblia Sagrada da multidão que andava atrás de Jesus, querendo ver os sinais, mas não conseguiam enxergar em Jesus Cristo que ele era o Messias prometido, que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas os seus discípulos creram. Espero que você, nesta manhã, esteja entre esses discípulos, que creia. Você quer conhecer os sinais? Aqui no Evangelho segundo registrou João, nós temos 7 deles, que você pode ler e também crer que Jesus Cristo é o Senhor. E você crendo, você vai ter vida eterna em seu nome. Amém.